Bom, meu nome é Tatiana, a Marília já me apresentou, eu sou de Ribeirão Preto, eu sou mestra do Sistema Integrado Arcturiano, eu sou mestra em acupuntura também. Então, durante a minha palestra aqui, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar um pouco também sobre os padrões da medicina tradicional chinesa, para que vocês possam entender como que o nosso corpo funciona. A Sullivan trouxe na palestra dela, falando muito sobre a unicidade. Então, o nosso corpo, ele é uma reverberação de vários sistemas. Então, a gente não pode olhar para o físico apenas, olhar só para os braços, para as pernas, para a cabeça. A gente não pode olhar só para o estômago, a gente não pode olhar só para o coração, tá bom? Então, nós precisamos entender que quando a gente fala de cura multidimensional, essa cura multidimensional ela é para o todo, não é só para o corpo físico. Porque o que acontece? Alguns pacientes nos procuram para tratamento de cura multidimensional para dor física. E aí, quando a gente começa a realizar os tratamentos, o paciente começa a entender que o plural está mais embaixo. Não adianta olhar só para aquele joelho, por exemplo. Bom? Então, é o que eu quero trazer para vocês aqui hoje um pouco dessa unicidade. Por que o nosso corpo físico reverbera tantas doenças? Ok? Vamos lá. Então, a cura arcturiana no corpo físico. Como a cura no corpo físico se dá através das terapias multidimensionais? Então, aqui eu voltei um pouquinho lá nas filosofias taoísta e hinduísta, que são filosofias antiquíssimas. Nós temos, por exemplo, relatos de escritos milenares sobre a acupuntura de 7.000 anos. Então, imagine, 7.000 anos atrás, os recursos existentes. E já tinham homens que faziam as observações de como que o nosso corpo físico interagia com o meio e como ele reverberava este meio. Então, existem escritos trazendo para nós que nós somos um microcosmo vivendo em um macrocosmo. Então, somos seres que reverberamos tudo que tem no nosso entorno, a nível físico, a nível energético, a nível espiritual, emocional, mental. Então, nós temos tratados existentes de muito lá atrás, trazendo isso para nós, essa importância de olhar esse todo. Então, filosofias milenares, como o taoísmo e a Ayurveda, dentre outras, trazem em suas raízes a necessidade de promovermos equilíbrio entre todos os corpos existentes em nós, que são eles: o corpo mental, superior e inferior, o corpo emocional, superior e inferior, o corpo espiritual, que é a nossa consciência, o corpo energético, que são os nossos corpos sutis, e o nosso corpo físico. Este, o último, é o grande reverberador de todos os nossos traumas, crenças, dogmas, padrões e desequilíbrios existentes nos demais corpos. Sendo assim, quando algo se instala no físico, é sinal de que o desequilíbrio está generalizado. Então, quando a gente tem uma dor, quando a gente desenvolve uma doença autoimune, quando a gente sofre de alguma coisa, por exemplo, uma enxaqueca de anos a fio, esse desequilíbrio ele vem se manifestando desde os nossos corpos sutis e ele vem passando por todos esses outros corpos. Então, sai do nosso corpo sutil, passa pelo nosso corpo emocional, pelo nosso corpo mental, porque ninguém gosta de sentir dor. Sentir dor traz incômodo. Acaba com o nosso dia muitas vezes, nos impossibilita de realizar coisas no nosso dia a dia. Então, essa dor física, ela muitas vezes começou lá atrás, no momento em que você estava conversando com uma pessoa e você abriu o seu campo energético e essa pessoa foi lá e sugou você. Porque a gente, todos os nossos corpos sutis,
eles reverberam no todo. Né? Então, dependendo da energia que está no nosso entorno e dos pensamentos que a gente tem, esse campo se abre. Então, se você sai, vai em algum lugar, e aí você conversa com uma pessoa e você já não estava muito legal, e às vezes você volta pior ainda para casa. É porque o seu campo energético estava aberto. E aí as energias dessa outra pessoa adentraram o seu campo energético e deixaram ele mais ainda suscetível a ser desequilibrado. Então, é o micro e o macro. Então, em todos os lugares que a gente vai, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente vai trabalhar, a gente vai numa academia, a gente vai se cuidar, a gente vai para uma escola, vai para uma faculdade, a gente convive com os familiares, convive com os amigos. A todo momento, nós estamos suscetíveis a fazer o nosso campo energético se abrir em determinados parâmetros. Então, o que a gente precisa aprender a fazer? A observar. E a partir desta observação, entender quais os processos que nós podemos fazer por nós mesmos, para que nós não fiquemos suscetíveis a todos esses momentos de desequilíbrio e fazendo com que o nosso corpo físico degringole. Então, essa é a função das terapias multidimensionais. Ela vem trazendo consciência para que vocês entendam, para que vocês sintam. E quando vocês, por exemplo, chegarem em um determinado lugar, falar, não, aqui não é meu lugar, eu preciso ir embora daqui. E aí a gente precisa do amor próprio, que a Sullivan falou no começo. Porque às vezes a gente fala, nossa, tá ruim aqui, mas o fulano tá aqui e eu preciso ficar. Será que precisa mesmo? Né? Então, assim, se observe, o autoconhecimento é extremamente importante neste processo de cura do corpo físico. Por conta de todo esse contexto que eu estou trazendo para vocês aqui. As cirurgias etéricas no corpo físico. Por exemplo, no CIA, o Sistema Integrado Arcturiano, nós trabalhamos com as cirurgias etéricas. Então, as cirurgias etéricas, elas vêm para que nós possamos retirar artefatos, acúmulos energéticos, miasmas, chips, implantes, possamos tirar ovoides, possamos tirar larvas astrais, não astral, do corpo etérico. Por quê? Muitas vezes a gente faz uma cirurgia etérica no joelho e aí tem um monte de larva astral ali. A gente faz a retirada de todas essas larvas, né? Então a gente limpa todo o corpo etérico em cima do joelho do paciente. Retiramos as larvas, colocamos luz, colocamos sempre ali um spray, né? Que a gente utiliza ou de arruda, ou de cravo, ou de lavanda, para nos ajudar a fazer a cicatrização desse corpo etéreo. A gente usa o bastão de selenita para fazer a retirada da energia e também para fazer a sutura desse corpo etéreo. E aí, depois, quando a gente vai passar um feedback para o paciente que tinha essas larvas astrais, ele fala assim, nossa, eu estava morrendo de dor no joelho. Então, existem alguns artefatos que eles realmente, quando eles estão instalados no nosso corpo etérico, trazem dor física. E às vezes, esses artefatos, eles nos acompanham de muito tempo. Não é só desse aqui e agora. Não é só de uma semana atrás, 15 dias atrás. Tem artefatos que nós trazemos de outras vidas. Nós carregamos de outras encarnações, literalmente. Então, o campo de atuação das cirurgias etéricas feitas através dos sistemas de curas multidimensionais ocorre no corpo etérico. Ele é um dos nossos 6 corpos energéticos, localizado entre 1/4 e 2 polegadas acima do nosso corpo físico. O nosso corpo etérico é o que dá choque. Às vezes a gente não vai com a mão em alguma coisa que dá choque, às vezes a gente vai com a mão em alguém e dá choque. É essa distância aí de 2 polegadas, de 1/4 a 2 polegadas, que quando a gente faz o encontro desses corpos etéricos, às vezes dá um choque, tá bom? Às vezes a gente dá choque em alguma máquina, no carro, às vezes uma sareta de carro é uma beleza para dar choque, né? Mas é o nosso corpo etérico que recebe
intermediador entre ele e os corpos mais sutis. Então, entre o corpo físico, o corpo etérico, o corpo físico, o intermediador entre eles com os corpos sutis. É o primeiro corpo energético composto de pequenas linhas de energia que apresentam em suas estruturas as partes anatômicas de órgãos, vísceras e sistemas existentes em nós. Quem tem clara evidência percebe que no corpo etérico existem as mesmas estruturas que existem no corpo físico. Ele é uma cópia do nosso corpo físico. Então, no nosso corpo etérico, nós temos os órgãos, nós temos as vísceras, nós temos os ossos, nós temos todas as estruturas articulares, os músculos, os tendões, os ligamentos, todos os nossos sistemas, visão, audição, olfato, paladar, a pele. Então, o nosso corpo etérico ele é uma cópia do nosso corpo físico. O corpo etérico consiste em uma estrutura definida de linhas de força ou matriz de energia, sobre a qual se modela e firma a matéria física dos tecidos do corpo. Os tecidos do corpo só existem como tais devido ao campo vital que os sustentam. O corpo etérico varia do azul claro ao acinzentado, dependendo da estrutura física desse corpo. Quando a pessoa está em equilíbrio, ou pelo menos próximo a ele, o corpo etérico, nesse azul claro, são as pessoas de constituição mais finas, digamos assim. São as pessoas mais magras, mais esguias, mais franzinas de tamanho, né? E esses corpos etéricos que vêm mais para os acinzentados são para as pessoas mais densas, as pessoas com mais músculo, as pessoas mais altas, mais fortes, tá bom? Aqui é uma retirada de miasmas de um ombro. Então aqui nós temos o bastão de selenita, que é o nosso principal instrumento durante uma cirurgia etérica. É ele que nos conduz. E aqui nós temos miasmas sendo retirados da articulação de um ombro. Tá? Então nós realizamos movimentos aqui para fazer a abertura do campo etérico, a retirada desses miasmas. Aí nós recolocamos a energia aqui, como eu falei para vocês, através de sprays de aromaterapia, com cristais de quartzo verde também, que nós utilizamos durante as cirurgias etéricas. E aí nós fazemos o fechamento de todo esse corpo etérico. Realizamos uma sutura com o bastão de selenita. Bom? E aqui eu trouxe para vocês os nossos 7 corpos. Então, aonde que é feita a cirurgia? Então, nós temos o corpo físico aqui, é o primeiro. O próximo corpo aqui, o primeiro corpo energético que nós temos, logo após o corpo físico, é o nosso corpo etérico, que é o que eu falei para vocês, que é uma cópia do nosso corpo físico e onde as cirurgias etéricas são realizadas. Então, o nosso corpo etérico aqui, ele vai ser a cópia do corpo físico e nele nós armazenamos todas as energias que chegam até nós. Então, nós vamos armazenar as energias ruins, só que nós também armazenamos as energias boas. E aí, quando a gente trabalha e a gente busca o equilíbrio através do amor, esse corpo etérico aqui, ele reverbera muito mais do que 2 polegadas. Todas as vezes que a gente está reverberando o amor, a bondade, a caridade, a benevolência, o respeito, o autocuidado, o cuidado com o próximo, esse corpo etérico aqui ele pode expandir, ele pode aumentar. E quanto maior ele tiver, mais forte ele é. E aí menos as energias densas, desestruturadas, negativas e obsessivas adentram esse corpo. Então é através do nosso autoconhecimento, de quem somos e como nós nos manifestamos, que esse corpo etérico aqui vai ser forte ou fraco. Depois, nós temos aqui o corpo astral. E no corpo astral é onde as nossas emoções se manifestam. Então nós temos o corpo emocional inferior, que ele fica responsável
fica tudo aqui, ó, no mental inferior. E o nosso mental superior, nós temos aqui a manifestação das nossas ideias. É aqui que a gente vai co-criar. É aqui que a gente vai fazer diferente. É nesse corpo mental superior que a gente vai sentar, ter a ideia, organizar a ideia, descobrir os caminhos para realizar aquela ideia e fazer com que a ideia se manifeste. É aqui, no corpo mental superior. Depois nós temos o corpo causal, e o corpo causal ele vai armazenar as nossas existências anteriores, os nossos registros acásticos. Então é nesse corpo causal aqui que muitas vezes um ovoide se manifesta. Então, a partir desse corpo causal, porque nós trazemos ele de uma vida passada, ele vem se aprofundando até chegar no nosso corpo etérico. Tá bom? Então, aqui nós temos todos os registros de tudo de bom e de tudo de não tão bom, vivenciados em outras experiências. E aqui o corpo búdico. No corpo búdico, nós temos a nossa consciência divina. Nós temos aqui a nossa sabedoria. Aquela sabedoria que a gente traz de outras vidas. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a estudar acupuntura há 17 anos atrás, a acupuntura era uma coisa fácil para mim. Então, assim, uma filosofia completamente oposta de tudo que eu tinha estudado até hoje. Eu sou educadora física de formação, então assim, eu estudei muita anatomia, muita fisiologia, né? Então muito o corpo, muito aqui, só isso aqui, só o corpo físico. E quando eu comecei a estudar acupuntura, eu falava, nossa, né? E vi as minhas colegas da turma sentindo dificuldade para entender determinadas coisas. Eu falava, não gente, mas não é. Elas tiravam o sarro, brincavam comigo, tudo. Mas depois eu entendi. Numa terapia de regressão, eu estava lá na China aplicando acupuntura. Por isso que ela nunca foi difícil para mim. E por isso que eu tenho um amor muito grande por ela. Então, está aqui, ó, no nosso corpo búdico que fica armazenado todas essas informações que a gente traz de outras vidas. E o nosso corpo átmico, que é o último, é o que está mais longe do corpo, e onde fica armazenada a nossa centelha divina. É Deus em nós. É aqui que a gente se conecta verdadeiramente com Deus. Nos conectamos ao nosso eu superior, nos conectamos com a fonte da criação através do nosso corpo átmico. E todos esses corpos aqui, eles vêm interagindo entre si até chegar no corpo físico. Então, quando nós temos desequilíbrios, a gente vem desequilibrando cada um desses corpos por algum motivo. Quando chega aqui no corpo físico, ele vai se manifestar. Somos uma consciência num corpo físico em evolução. A forma como tratamos o nosso corpo físico é extremamente relevante. Quando pensamos em questão de karma, quando ouvimos que devemos tratar nosso corpo como um templo, é a mais pura verdade. Ele é o maior recebedor de toda energia e luz que temos a possibilidade de assimilar. É imprescindível fortalecermos o nosso campo energético na mesma proporção do nosso sistema imunológico. Então não adianta a gente ficar só lá no céu. Não adianta a gente querer se conectar com os arcturianos 23 horas do dia e deixar só uma horinha para o corpo físico. Vai dar ruim, não vai dar certo. Então nós precisamos de equilíbrio. Quanto mais alinhados estivermos a nível de todos os corpos que possuímos, mais prontos para todas as mudanças que já estão acontecendo e para as que ainda virão, estaremos. Não há como chegarmos à tão esperada quinta dimensão com corpos tão densos e doentes. Essa realidade nunca será compatível com os seres humanos esperados para a nova era. Então, a gente não
gente tem dor na coluna, se a gente tem dor no joelho, se a gente tem enxaqueca. Nós meninas, né? Se a gente sofre demais com a menopausa, precisa cuidar disso aqui. Precisa olhar para o todo. Precisamos olhar para todos aqueles corpos energéticos que eu acabei de trazer para vocês. Sempre. Então, aqui é um exemplo de um tratamento. E os traumas, acarretando doenças e manutenção de padrões. Então, nós temos os traumas vivenciados nesta existência. Eles ficam extremamente marcados no nosso corpo físico, proporcionando comportamentos, expressões e padrões. Então, tudo que a gente vivencia nesse aqui, nesse agora, desde a barriga da nossa mãe até o momento em que vocês se encontram, tá? São esses tipos de traumas aqui. Os traumas trazidos através de nossa ancestralidade também se utilizam de nosso corpo físico para se manifestar, serem olhados e curados, liberando padrões para futuras gerações. Então, quando existe um padrão muito arraigado num núcleo familiar, ele vem se repetindo de gerações em gerações. Então, as cirurgias etéricas, os tratamentos multidimensionais, eles ajudam a amenizar tudo isso daqui, trazer entendimento, trazer luz, trazer mudanças de padrão, de comportamento, de entendimento com relação a tudo isso daqui. Traumas correlacionados a vidas passadas, vividos diretamente pela consciência, ou seja, o que nós vivenciamos em vidas passadas. Também se manifestam em nosso corpo físico, neste aqui e agora, ou seja, nosso corpo físico sempre será o grande manifestador de todos os desequilíbrios vividos ao longo de toda a nossa existência eterna, enquanto formos seres vivendo em uma terceira/quarta dimensão. Por que os implantes, os chips, os miasmas, as larvas astrais chegam no nosso corpo etérico? Primeiro, porque nós damos abertura, por algum motivo. E segundo, as consciências negativas que se utilizam desses artefatos, eles acoplam esses artefatos em nós, porque por falta da densidade do corpo físico deles, eles têm muito menos energia do que a gente. Então, um corpo físico sempre vai ser um farol. Então, quando a gente dorme, desdobra e vai para o astral, e a gente chega no astral, e nós temos lá o nosso cordão de prata, nos conectando com o nosso corpo físico aqui, esse cordão de prata, ele é um chamariz para essas consciências negativas. Então, se a gente dorme preocupado, com raiva, reclamando, maldizendo o dia que a gente teve, quando a gente dorme, desdobra, a gente vai para o astral e a gente vai para um lugar no astral que está reverberando a energia que nós estávamos antes de dormir. Isso é muito sério. A gente precisa de fazer uma higiene mental antes de dormir. Por quê? Apesar dos pesares do dia, é agradecer pelo dia. Porque senão a gente vai dormir com raiva de algo ou de alguém, e a hora que a gente chegar no astral, é só consciência negativa com raiva que vai estar ali em volta de você. E aí é o momento que eles se aproveitam para estar colocando esses artefatos e fazerem todo o estrago depois no nosso corpo físico. E muitos desses artefatos, eles fazem manutenção de padrão, ou seja, para você levantar com raiva no outro dia ainda. E manter-se o dia inteiro com aquela raiva, conectado às vezes na pessoa que fez você sentir aquilo, ou a situação que fez você sentir a raiva. E assim vocês vão fazendo uma manutenção de padrão e essas consciências vão se alimentando através dos artefatos que foram colocados. Então é muito sério isso. Então precisamos estar sempre atentos, principalmente quando a gente for dormir. Então, aquela velha história, orar e vigiar. Então, tomem cuidado. Então, aqui alguns exemplos, né, de manifestação de dor. Os processos de cura trazidos através dos arcturianos trabalharão nossos corpos físico, mental, emocional, energético e espiritual, atuando no todo que somos.
Diferentemente das técnicas de cura da terceira dimensão, aqui eles trabalham a evolução de todos os corpos ao mesmo tempo, pois só passaremos à quinta dimensão quando esse patamar de todos os nossos corpos estiverem interagindo em um determinado ponto de equilíbrio. Então, um tratamento multidimensional arcturiano, ele nunca vai trabalhar só uma coisa. Todo tratamento multidimensional trabalha o todo. Porque não adianta a gente evoluir a consciência e ter um corpo físico doente. Não combina, não casa. É o yin e o yang. Se a gente não tiver equilíbrio, se a gente não estiver ali no caminho do meio, buscando o máximo possível o equilíbrio entre todos esses corpos que nós temos, a nossa evolução consciencial não chega. Não adianta. Os nossos irmãos estelares, o que eles trazem para nós? A evolução, a ascensão tem que ser única. É o ser único, é o ser com todos os seus corpos energéticos que precisa evoluir em equilíbrio, porque senão a gente não chega na quinta dimensão. Então, os processos curativos proporcionados com as técnicas arcturianas. Então, cura e alívio de dores musculoesqueléticas, cura e alívio de dores em órgãos e vísceras, cura e melhora de distúrbios de sistemas, cura e melhora na qualidade do sono, de distúrbios emocionais de todos os tipos, melhora no desenvolvimento mediúnico e entendimento muito maior relacionado aos processos de autoconhecimento. Quando uma terapia multidimensional começa a trazer para o paciente mais autoconhecimento, ele começa a se observar, ele começa a perceber, automaticamente essa parte aqui vem junto. Quando a gente se conhece, a gente começa a entender quais são as nossas faculdades mediúnicas. Então, quando eu trabalhei por 10 anos num centro de Umbanda como EQED, e eu sempre ouvi assim: você é médium de transporte. Ou seja, eu chegava nos lugares, catava a energia de todo mundo e levava para descarregar no terreiro. Então, o dia de gira, eu chegava arrebentada no terreiro, porque às vezes eu saía catando energia de todo mundo a semana inteira para chegar lá na segunda-feira e descarregar. Quando a Lucia chegou na minha vida, eu entendi que, além da mediunidade de transporte, eu tenho um tipo de mediunidade que nós chamamos de tela mental. Eu nunca tive clarividência, clareaudiência, nada disso. Só que o CIA me trouxe a tela mental. Então, quando eu estou no meio do tratamento com o paciente, eu fecho os meus olhos, eles me trazem tudo o que precisa. Tudo que precisa ser feito, o que o paciente tem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo um paciente que ele chegou para mim em janeiro desse ano. Ele falou: eu tenho câncer no estômago. Eu falei: ok, então vamos tratar. E ele estava com a cirurgia marcada para a primeira semana de março. Então fizemos ali 6 sessões antes da cirurgia dele. Só que quando foi na terceira sessão, quando eu abri ali o plexo solar, a região do plexo solar para tratar o estômago dele, eu via no entorno do estômago dele uma rede. Sabe quando a gente vai no supermercado e tem melão naquelas redinhas vermelhas e amarelas? Era uma redinha assim que eu via no entorno do estômago dele. Fizemos as sessões. Quando chegou no dia da cirurgia, o médico abriu e ia retirar o estômago dele, porque nos exames o câncer estava dentro do estômago. Quando o médico abriu pelo vídeo, o câncer estava fora do estômago. E era no formato dessa rede que eu tinha visto. Na terceira sessão dele, o médico fechou e falou para ele: eu não posso te operar agora. Ao invés de eu te operar, nós vamos fazer uma martelada de quimioterapia e depois eu preciso reduzir esse câncer. Porque esse câncer que você tem pelo lado de fora do seu estômago, ele é altamente proliferativo. Então nós vamos fazer aí uma bateria de 12 sessões de químio e depois nós vamos fazer os exames de imagem e vamos ver qual caminho nós vamos seguir. Aí
essa bateria de químio, os médicos pediam exames de imagem novamente para ver como que o corpo dele estava reagindo. Não tinha mais câncer, nem dentro e nem fora. Mas ele se dispôs a se curar. Ele se colocou no processo lindamente, se abrindo para tudo. Hoje ele continua fazendo, ele está terminando o tratamento. Os médicos não quiseram parar. Então ele continuou, ele fez mais 6 sessões e agora ele vai entrar fazendo imunoterapia. Porque o câncer que tinha do lado de fora do estômago, por ele ser altamente proliferativo, ele pode ter ido para outros órgãos. Só que nos exames de imagem, esse câncer não acusa. Então os médicos resolveram que vão fazer a imunoterapia por 2 anos. Então ele vai continuar recebendo medicações, porque existe a possibilidade daquele câncer que tinha do lado de fora ter ido para o peritônio, para o intestino, para o baço, para outros órgãos. Então, mas o estômago está lá. Ele não retirou o estômago. Então, é o que uma técnica multidimensional pode trazer. Teve a atuação de todo o processo da químio, sim, a gente não pode descartar o que a matéria nos traz. Mas a junção de tudo trouxe uma cura que os médicos não acreditavam. E a médica falou para ele, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas você continua. Porque na minha história, como oncologista, eu nunca vi uma resposta tão rápida quanto a sua, para um tratamento, para 2 cânceres, como você tinha. Então é isso que as técnicas multidimensionais podem trazer. Se vocês se abrirem para as curas de vocês, é isso que acontece. Conforme nossos processos de cura se manifestam, trazendo oportunidades de melhorias em vários nichos de nossa existência, mais ferramentas são trazidas através de canalizações até nós. Quanto mais nos curarmos em todas as nossas vertentes, mais receberemos a possibilidade de evolução, sem tantas dores. E as ferramentas multidimensionais são a primeira leva de todo esse arcabouço magnífico, que ainda chegarão até nós, trazidos por nossos irmãos estelares. Então, quanto mais nós nos desenvolvermos, quanto mais nós evoluirmos, mais ferramentas serão trazidas por eles. Eles estão aguardando que nós façamos a nossa parte, para que eles continuem trazendo cada vez mais essas ferramentas para nós. O amor, a confiança, colocar-se à disposição, fazer parte integralmente do processo, são as maiores chaves para que os arcturianos possam atuar e lhes ajudarem naquilo que para vocês são o mais importante. Sentir a saúde que você almeja, a paz que você quer ter, o amor que você busca e a prosperidade que você merece fazem parte de um todo que necessita estar alinhado e reverberando em harmonia. Muito obrigada.